Dando continuidade ao que estamos estudando sobre os números e os sistemas de numeração, vamos para o capítulo 2. Lembrando que o capítulo 1 eu falei no vídeo anterior para que vocês refresquem a sua memória, mas já trabalhamos na aula anterior. Com isso, no capítulo 2, vamos trabalhar o nosso sistema de numeração. É o que usamos no dia a dia. E alguns outros que é do sistema romano. Então, como é que é isso? Né? Nós usamos no dia a dia grupos de 10. Então, usando grupos de 10, os hindus desenvolveram um sistema de numeração que estabelecia a ideia de posição. Com isso, a gente tem essa ideia de posição. Onde é que o número vai estar, dependendo da sua posição e do seu valor por estar naquela posição. Nesse sistema, eram usados símbolos diferentes para representar as quantidades de 1 a 9. O símbolo para o zero foi criado pelos hindus no século... Observem, olha aqui o século, sistema romano. Se eu tenho esse V, simboliza 5, e aqui esse símbolo representa 1. Se eu tenho um maior e depois um menor, eu tenho uma soma. Então é o século 6. E inicialmente era representado por um ponto ou por um pequeno círculo. A partir do século, observem aqui o século. Sistema romano, numeração romana, símbolos romanos. Eu tenho um número aqui, que é o 5, representado pelo símbolo V. E tenho 3 riscos, que simboliza cada um o número 1. Se eu tenho um maior símbolo e depois o menor símbolo, eu tenho uma soma. Então, a partir do século 8º, os árabes passaram a adotar o sistema de numeração hindu, por ser prático e facilitar os cálculos. Quando povoaram o norte da África e parte da Espanha, os árabes ocidentais introduziram os símbolos hindus que deram origem aos símbolos que conhecemos hoje, os símbolos hindu-arábicos, e ao sistema de numeração conhecido como sistema de numeração decimal, utilizado até hoje. Com isso, nós temos os nossos símbolos hindu-arábicos. Então, observem aqui, os símbolos hindu-arábicos com decorrência dos séculos. O século era assim. Nesse outro século era assim. Nesse outro século era assim. E nesse outro século era assim. Atualmente ficaram esses números aqui. Observem, eu não falei que século é. Eu vou deixar para que vocês pesquisem, porque eu falei num vídeo anterior cada símbolo desse. O que é cada símbolo desse? Então, para que vocês saibam, para que vocês relembrem cada símbolo, eu não vou falar que século é. Eu quero que vocês observem o século e já saibam que século eu estou me referindo. Quanto é esse símbolo e quanto é esse símbolo, para que represente o século, ok? Mas, atualmente, é esses números aqui que usamos. Com isso, o zero, que é o nosso precioso zero, foi uma invenção importantíssima. Os primeiros que chegaram à noção de zero foram os babilônicos, povo que habitou a Mesopotâmia, atual, Iraque, por volta de 2500 a.C. Aí, com esse desenvolvimento da invenção do zero, veio os indianos que conheciam a noção de vazio e empregavam a palavra shunya para representá-lo. Os árabes chamavam zero de shif. Já na Europa, levado pelos árabes, ficou conhecido como Zéfirum. Esse Zéfirum depois
ficou Zéfiro. Depois foi para Zéfro. E finalmente ficou conhecido como zero. Dos indianos aos árabes, a forma do zero mudou de um ponto para um círculo. Lá na Europa, o zero encontrou forte resistência. Várias superstições e medo do desconhecimento, impediram o seu uso. Mas, além de tudo, com a popularização do conhecimento do zero e dos outros algarismos, lá o algarismo hindu-arábico, daquela época, qual que eles começaram a construir e a ter essa numeração, havia o perigo de que qualquer um pudesse fazer contas, habilidades que até então poucos detinham. Então, a preocupação deles era que todos poderiam contar. Aí eu tenho um costume muito antigo para mostrar para vocês. Esse costume antigo é esse aqui da foto. Ó. Observem aqui os seus dedos. A contagem através dos dedos são costumeiros, porque é bastante antigo. Então, eu quero que você observe que o nosso sistema de numeração decimal, que é o hindu-arábico, contamos sempre em grupos de 10, certo? Esse costume vem, sobretudo, do fato que o ser humano, ele tem aprendido a contar usando os dedos das mãos. Observem aqui, ó, os dedos das mãos. A contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a palavra decimal é de origem latina, decem, que significa 10. É por esse motivo que o nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal. Entenderam aí? Com isso, eu tenho a sequência dos números naturais. E essa sequência dos números naturais eu vou falar no próximo vídeo. Então, veja lá o próximo vídeo.